Esse diálogo ele é muito importante para que a gente traga as nossas histórias e sejam reconhecidos os nossos direitos. Aqui nós temos um número pequeno de representantes indígenas, mas as nossas bases elas são muito grandes e lá é que está toda essa vivência, toda essa sabedoria, né? Todo esse manejo que é feito na floresta. E quando a gente traz, é um pouco da voz do povo para a gente discutir aqui sobre essa questão do direito, né? Como participar dentro desses novos temas sobre essa questão de mudança climática e o que isso tem afetado a gente diretamente na nossa vida social, na nossa vida cultural. A gente ouviu muitos relatos sobre isso, né? Que o peixe já tinha sumido, que a água tinha aquecido. Aí a gente perguntava, você sabe o que é mudanças climáticas? Não, a gente não sabe o que é isso, mudanças climáticas. Mas quando a gente falava em transformação do tempo, que o inverno está sendo mais pesado, que o verão vem com a seca muito grande, a gente ouvia claramente que todo mundo sabe que essas mudanças já chegaram nas nossas comunidades, né? E aí a gente começou a se preocupar em a gente poder trazer essas informações e fazer uma incidência política direta através dos povos indígenas em vários espaços. Como é que o governo vai fazer políticas públicas, né, para os povos indígenas, se nunca for ouvido para saber o que já sentem nessa questão de mudança climática? Talanoa é uma palavra da língua de Fiji, né, que é um país-ilha no Pacífico. Talanoa, tala quer dizer diálogo e noa é transparente, sem nada para esconder. E é uma metodologia de trabalho que eles propuseram na Convenção de Clima, que as pessoas contam histórias e tentam apontar soluções para os problemas. Sempre muito difícil a gente dialogar com um país inteiro, né, 200 e tantos milhões de habitantes, nesse formato aqui. Só que a gente acredita que esse formato traz muitas coisas positivas, porque faz a gente realmente sentar para ouvir, sentar para realmente escutar e processar todas as ideias positivas das histórias de cada um daqueles que participam. Esse é o 7º que está acontecendo no Brasil, que o Ministério do Meio Ambiente e Itamaraty estão participando. Pensando em clima, mudança do tempo, essas coisas que estão todas acontecendo, onde estamos? Qual que é a nossa situação atual? No Rio Negro, nós moramos no centro da floresta. Nós temos nossas matas, nós temos nossos animais, nossas frutas silvestres, mas mesmo assim, a gente tem impactos ambientais. Em 2004, a gente teve uma seca bem significante, onde secou mesmo, né, os lagos, muitas praias surgiram onde não havia, né, e logo depois a gente teve uma grande enchente. Até então, também este ano nós tivemos. Então, a gente vive essa realidade. O Cerrado ele é o berço das águas no Cerrado, porém o Cerrado é um dos biomas que mais está sendo agredido pelo avanço do agronegócio. E no Cerrado a gente andávamos para fazer a nossa caça, a nossa pesca, a nossa coleta. Infelizmente isso tem desaparecido. As próprias abelhas hoje não estão conseguindo mais produzir o mel silvestre. Por essa razão, às vezes passamos agora a comprar, a viver do mercado. E isso não é muito interessante para nós, né? O Parque Nacional do Xingu ele é uma ilha no meio do mar de monocultura de milho e de soja. Então, tudo que acontece em torno do Xingu, ele desce tudo para o Xingu. Muito tempo já que as lideranças percebem que a quantidade da água do rio, cada ano ele fica mais seca, né? O que eu comia, hoje as minhas filhas não comem mais, os meus netos não comem mais. É uma ausência. Ainda hoje há uma escassez enorme da pesca, do peixe, né? A ausência de peixe ainda no rio. No mundo todo, né, as florestas são reconhecidas como um grande ativo
para reduzir, né, as emissões de gases de efeito estufa. E 1/3, né, de todo esse carbono, principalmente o que está concentrado ali na faixa dos trópicos, né, dos países que têm florestas tropicais, está seriamente ameaçado porque está em áreas que não têm uma segurança jurídica, que os povos e comunidades que vivem nessa área não têm o seu direito garantido, o direito de uso da terra. Onde queremos chegar? Qual que é a nossa visão? O que a gente quer que aconteça? Quando você fala de mudança climática, a gente fala de como implementar aqui formas para alcançar as contribuições, né, do Brasil. Não tem como, de jeito nenhum, a gente pensar isso sem pensar demarcação de terra indígena, sem pensar condição e implementação da PNGAT. As maiores florestas no Brasil, elas estão em pé nas terras indígenas. Se essas áreas são desmatadas ou perturbadas, significaria que o Brasil aumentaria em 25 vezes a sua emissão. Então, quando, né, as lideranças indígenas, as comunidades tradicionais do mundo todo pedem por demarcação, não é apenas um direito deles, mas é uma garantia de que a gente vai estar num dos caminhos para conseguir tentar aí não aumentar tanto nossa temperatura acima dos limites seguros, segundo, né, o painel de cientistas. Precisamos mesmo atentar para os nossos rios, para as nossas nascentes, né, para as nossas matas. Nós não podemos só dizer, não, o agro está certo, né? Tem que expandir mesmo. A Política Nacional de Mudança do Clima, inclusive, traz como um dos objetivos consolidar e expandir áreas legalmente protegidas. Áreas legalmente protegidas incluem terras indígenas. Então, demarca a terra indígena. Então, apoia a gestão territorial das terras indígenas. Se o problema das mudanças climáticas é global, vamos globalizar a nossa importância ambiental pela linha da externalidade positiva que representa as terras indígenas e os povos indígenas, e os seus conhecimentos tradicionais. Afinal de contas, foram isso que, ao longo do tempo, né, a gente conseguiu manter tudo isso. 50% das áreas protegidas do Brasil são territórios indígenas, né, e a gente vê que ainda está muito aquém a contrapartida dos investimentos internacionais em terras indígenas. A gente tem que ter essa parceria internacional para poder enfrentar esse problema. Não adianta a gente pensar em fazer mais se a gente não tem uma contraparte que também faça mais e que também apoie. E o Brasil ainda é um país que, apesar de ser muito rico, muito grande, ainda precisa de muitos desafios e precisa de apoio externo, principalmente financiamento. Nós que cuidamos da natureza, da floresta, das águas, dos rios, nós não conseguimos acessar esses pagamentos de serviços ambientais. Nós estamos cuidando de outras pessoas que estão degradando, destruindo, estão recebendo mais vantagens do que os próprios povos indígenas. Nós sempre temos vistos assim, programas que são facultados e facilitados para a unidade de conservação, mas é um desejo que muitas lideranças me trazem da mesma facilidade que os povos indígenas possam ter suas cadeias produtivas estruturadas para que essas terras continuem tendo seus serviços ambientais preservados e não sejam suscetíveis a interesses de terceiros, para que essas comunidades possam, nas suas terras indígenas, continuar contribuindo para um mundo melhor. Não é só nós mais indígenas, não é só não demarcação, mas está alcançando um nível muito maior, né? Atingindo tantas outras camadas também e até o internacional. É importante a gente comunicar também muito para fora, né, nessa linguagem de mostrar os povos indígenas presentes, o papel das terras indígenas e como que a gente contribui para esse tema das mudanças climáticas. E como chegaremos lá? Qual que é a história da nossa terra, do nosso povo, que ajuda o mundo a chegar lá? E hoje nós estamos lá no território, é um bioma do Cerrado, se regenerando. Lá nós temos paca, temos arara azul, tucano, temos capivara, veado campeiro, temos onça, e é o nosso território encantado. Nós estamos trabalhando na recuperação das nascentes, também estamos trabalhando, por exemplo, o etnoturismo. Os nossos avós, antes de morrer, ou nossas avós, antes de morrer, eles tinham uma grande preocupação que diziam para nós. Eles falavam assim, que em grandes sonhos, eles tinham visões, né, que viria muita seca,
muita fome, muito calor, e isso acabaria com as plantações, que a pessoa iria se alimentar plantando várias espécies que pudessem aguentar a quentura, né, o calor. Eu estou tendo uma experiência assim, bastante boa na questão de trabalhar com apicultura, né? Começando pequeno, como aprendemos com a agricultura familiar, com os ribeirinhos, com os assentados, pegando essas experiências e trazendo para dentro da comunidade. Um debate que tem pegado bastante, principalmente no Mato Grosso, uma terra do agronegócio, né, como todos sabem, que é a questão da geração de renda para as comunidades, né? Hoje se tem algumas coisas que a gente precisa do dinheiro. Então, pensando na renda das famílias, a gente tem feito alguns intercâmbios através da Rede Juruena Vivo, que eu falei anteriormente. Então, a Rede Juruena Vivo ela tem sido realizada com 11 povos da nossa região, né? Os quais se disponibilizaram a participar, juntamente com os assentados, ribeirinhos, extrativistas, né? Que tem somado as experiências de uma economia solidária, de uma geração de renda onde não se degrada o meio ambiente, onde a natureza nos fornece o que precisa e a gente tira dela o que a gente precisa, né? A Rede de Semente do Xingu, em 10 anos, já reflorestou 5.000 hectares, já foram 200 toneladas de sementes, de 220 espécies, 1,5 milhão de renda que gerou para os coletores de sementes. Então, a nossa missão na Rede de Sementes Xingu é isso, gerar renda com floresta em pé e reflorestar o rio. A maioria das mulheres que tem hoje nas políticas de mudança climática, a maior parte das coletoras indígenas hoje está na rede de semente, né? Uma parte delas tem trabalho também, né, na política de alternativa econômica de venda de pimenta e produção de sal dos índios do Xingu também. Os professores indígenas pensaram a política de gestão territorial, a organização social, porque se nós não tiver terra demarcada, se nós não tiver organização comunitária, não adianta nós pensar em nada. Aí veio as outras categorias, o agente de saúde, veio o agente agroflorestal hoje, que no Acre nós temos 192, e a gente faz esse trabalho para a regularização do clima, né, que é de cuidar, de reflorestar, sai daquela área, vai embora para outra aldeia, mas deixa reflorestada, então a gente está ajudando nesse trabalho. A gente percebe que isso não é uma fala de encerramento, muito pelo contrário, mas é de uma continuidade. E que esse diálogo de Talanoa aqui vai ficar marcado para cada um de nós, porque cada um foi verdadeiro. Nós não vivemos no individualismo, a gente vive no coletivo, na comunidade, e essa diferenciação dos nossos próprios territórios estarem como estão hoje, sustentáveis, eles não estão destruídos, e passando milenarmente, né, as nossas próprias informações, os nossos próprios manejos. E hoje o mundo acadêmico, o mundo científico, ele volta também os olhos para nós, para o nosso simples modo de ser que não destrói. Muito pelo contrário, a gente faz com que dentro do nosso território tenha uma gestão territorial com a participação de todos. E essa gestão do nosso território nós também queremos trazer para cá. E a gente também pensa no desenvolvimento, nós não somos contra o desenvolvimento, mas um desenvolvimento que envolve todos. E essa mensagem ela vai ser levada cada vez mais forte, cada vez mais adiante. E que ninguém largue a mão de ninguém, né? Yeah.